retomar nossos estudos sobre os cânones de Dort e a heresia arminiana, que infelizmente foram ataques doutrinários que a igreja sofreu, e esses ataques já vêm sendo advertidos pelo Senhor Jesus Cristo, pelos seus apóstolos. Cristo disse que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas, ensinando e operando grandes sinais, não é? Operando grandes sinais que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Graças a Deus que não é possível. Porém, o meio que o Senhor usa para que a gente não seja enganado é a sua palavra. O Espírito Santo, ele nos guia a toda verdade. Então, é para a Bíblia que ele nos leva. Ele nos leva para showmícios, ele não nos leva para louvorzão. Liga aí, por favor, pastor. Ele simplesmente nos guia para a sua palavra e nos purifica por meio de sua palavra. Então, nós temos visto, não é, a respeito das doutrinas que foram alvo das heresias arminianas, que é a eleição incondicional, ou seja, é que Deus escolheu o seu povo sem impor condição nenhuma a eles, simplesmente elegeu antes da fundação do mundo, porque amou esse povo, escolheu para si esse povo, e esse povo era igual aos demais, porém escolheu para si um povo e os elegeu incondicionalmente. Já a doutrina arminiana diz que não, que Deus te elegeu, mas ele pôs uma condição para te eleger, a fé. E aí, como ele viu que você teria fé e o outro não, ele disse: eu escolho você para a minha salvação e aquele não, porque eu vejo que você tem fé e aquele não. Isso é uma heresia, porque na verdade a fé não pertence ao homem, a fé é um dom de Deus, e Deus elegeu um povo que não tinha condições de ter fé e concedeu fé a esse povo. A expiação definida ou restringida, que Jesus Cristo morreu apenas pelos que o Pai deu a ele, apenas que o Pai escolheu e confiou a ele. Por estes, Jesus Cristo morreu, e por mais ninguém. E por quem Cristo morreu, foi suficiente para garantir a salvação dessa pessoa. Nenhuma gota de sangue de Cristo foi derramada em vão. Por quem ele morreu, este será eficazmente salvo. Não tem como uma pessoa por quem Cristo morreu se perder, porque o que garante a salvação dessa pessoa é justamente a morte de Cristo por ela, o sacrifício de Cristo por ela. Já a doutrina arminiana diz que não, diz que a expiação de Cristo foi para toda a humanidade, para todas as pessoas em geral, e alguns que aceitaram foram salvos, os que rejeitaram foram condenados. Nós vamos ver isso também nas Escrituras, onde o Senhor Jesus Cristo deixa claro que não roga pelo mundo, mas por aqueles que o Pai lhe deu, porque são do Pai. Onde o apóstolo Paulo diz também que os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, não pelo mundo, não é? E aí a depravação total também foi atacada pela heresia arminiana, pois nós cremos que o homem é totalmente depravado, incapaz de ter fé, de buscar a Deus, incapaz de qualquer coisa boa nesta vida. Já a doutrina arminiana diz que não, que o homem é bom o suficiente para escolher Jesus. Ele tem essa força, essa capacidade de escolher Jesus. E aí ele é como se estivesse doente, não morto. E aí ele tem condição
de clamar por Jesus sinceramente e ser salvo. Mas também veremos isso, que a depravação total, ela abrange tudo que poderia ser bom no homem. O homem está morto espiritualmente, morto em seus delitos e pecados. E se Deus não lhe der vida, ele nunca vai escolher nada de bom em referência a Deus. Nada referente a Deus ele vai escolher, porque ele é totalmente depravado. Agora, quando Deus lhe dá vida, o ressuscita espiritualmente, a partir daí ele começa a ter interesses por Deus, amar a Deus, abominar o pecado. Mas observe, Deus precisa primeiro dar vida a essa pessoa. E a graça irresistível também foi atacada, né? Os arminianos dizem que a graça de Deus na salvação, ela pode ser rejeitada e pode ser acolhida. Ou seja, Deus derrama sua graça sobre todos e só salva alguns, porque outros rejeitam a graça de Deus. Mas nós vamos estudar isso também e veremos que existe um chamado externo, não é, que também a graça irresistível ou o chamado eficaz, o chamado irresistível. Existem dois chamados, um que nós fazemos, não é? Que é aquele que Jesus Cristo disse, muitos são chamados, então nós chamamos todos, e muitos rejeitam, porque é nós que estamos chamando. Mas existe um chamado também interno, um chamado que é do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo não esteja conosco, chamando externamente as pessoas quando pregamos. O Espírito Santo está com nossa pregação, mas quando nós chamamos, o Espírito Santo está ali, a pessoa rejeita esse chamado externo, aquele chamado serve para condenação, não é? Cheiro de morte para a morte, para aqueles que rejeitam o chamado externo, que o Espírito Santo juntamente com você está fazendo esse chamado externo. Mas o chamado interno, que vai no coração, que regenera a pessoa, que troca o coração de pedra por um coração de carne, que põe o Espírito Santo, que faz andar nos caminhos, esse chamado é irresistível. E a doutrina arminiana diz que não, que o homem tem poder de resistir o Espírito Santo, mesmo que o Espírito Santo esteja determinado em salvar aquela pessoa. E a perseverança dos santos, ou a preservação dos santos, foi atacada também pelos arminianos, quando eles dizem que você é quem persevera até o fim. Não é Deus que persevera por você, mas é você que persevera por Deus. Você pode cair da perseverança e assim perder a sua salvação. Sua salvação não é eterna, porque você não pode garantir a sua perseverança. Verdade, ninguém pode garantir a sua perseverança, mas nós cremos que os eleitos recebem de Deus essa capacidade. Como o texto que Carlão citou na oração, porque te foi concedida a graça, não somente de crer em Jesus Cristo, mas de padecer por Ele, de sofrer por Ele, de morrer por Ele, de perseverar por Ele. A graça foi concedida a você. Então, quem é de Cristo, quem foi regenerado, perseverará até o fim, porque ele é guardado por Deus. Então é assim que nós cremos, mas essas doutrinas santas das Escrituras vêm sofrendo ataques constantes e na maioria das igrejas, tá? Aí vamos ver que a expiação, nós vimos, né? Eleitos segundo a presciência de Deus. Olha, que presciência é essa? É somente aquilo que nós vimos semana passada, o fato de Deus saber quem Ele está salvando, quem Ele quer salvar. Antes mesmo de você nascer, Deus, na sua presciência, disse: é Ele que eu quero. Mas não foi porque Deus, na sua presciência, viu que você tinha algo de bom. O texto não diz isso. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. O texto não está dizendo que é uma presciência fundamentada naquilo que você faz
de bom. O texto está dizendo que é em santificação, mas você não tem poder de se santificar. Mas foi eleito pela presciência de Deus em santificação do Espírito. Então observe, na sua presciência Deus te elegeu, Deus te escolheu, e agora Ele envia o Espírito Santo para te santificar. E aí você diz, pronto, está tudo resolvido? Não, porque é pela obediência, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então é para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. É Cristo que faz, pelo seu sangue, pela sua obediência. É Ele que faz garantida a tua salvação. Não tem nada a ver com a presciência de Deus ver aquilo que tu faz em obediência. É óbvio, depois que você é salvo pela obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, você também obedece. Porque agora você tem a imagem de Cristo restaurada em você. Então você agora está sendo trabalhado por Deus para se tornar a imagem de Cristo. E aí ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então tudo isso aqui está sendo a referência ao que Deus faz e não ao que o homem faz. Nós vimos também, não é, aqui que a presciência de Deus entregou Jesus Cristo para ser morto por mãos de iníquos, de gentios, e entregue por judeus. Então, foi a presciência de Deus que trouxe Jesus Cristo para morrer, porque senão não seríamos salvos. Mas ele morreu de que maneira? Sendo levantados judeus que o rejeitaram e entregaram aos gentios, aos romanos, para crucificá-lo. E conhecer de antemão, nós vimos também em Romanos, não é porquanto aos que de antemão conheceu, é o mesmo critério. Os que de antemão ele quis, ele amou. Aqui esse conhecer em relação de amar, de se envolver, de acolher. De antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Observe, você é predestinado para a salvação? É. Mas entenda, você é predestinado para ser conforme a imagem do Filho de Deus. Então, se você diz que é predestinado, mas só anda contrário à imagem de Cristo, a quem foi Jesus, então você pensa que foi predestinado. Pode ser que você não tenha, pode ser que você seja um predestinado, mas você ainda não foi chamado eficazmente por Deus para o Evangelho. Você está vivendo de fachada, ou pode ser que você seja um joio, mas aquele que foi regenerado e foi predestinado e regenerado, ele anda em conformidade à imagem de Jesus, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Então, se existe um bebezinho hoje, nascido hoje, que é predestinado a ser conforme a imagem de Jesus, ele pode viver 90 anos nas trevas. Porém, no dia certo, determinado por Deus, ele vai ter que ser chamado. E aos que predestinou, a esse também chamou, ele vai ter que ser chamado para o Evangelho. Porque um predestinado não pode morrer sem receber a regeneração, sem ser salvo internamente, regenerado internamente. E aos que chamou, a estes também justificou, ou seja, Deus declara eles justos. Não tem mais condenação para eles. E aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos 8, 29 e 30. Então, para Deus, você já está glorificado. Está tão certa a tua salvação que Ele já te glorificou. Não existe tempo para Deus. Deus, Ele é atemporal. Para Deus, nós estamos lá com Ele. Nós é que somos presos ao tempo e ainda temos essa sensação e para nós essa realidade de que ainda estamos aqui, mas o tempo não existe, porque Deus é eterno,
Nossa salvação é eterna. O Cristo que habita em nós, o Espírito Santo que habita em nós é eterno. Então, para nós só existe, na verdade, uma realidade: a eternidade. E aí, meus irmãos, ele conhece aquele que pertence a ele, né? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E quem é ou como vive os que pertencem ao Senhor? Apartando-se da injustiça e professando o nome do Senhor. Porque o Senhor determina, olhe, você, né, a quem eu conheço, você que me pertence, aparte-se da injustiça, aquele que professa o nome do Senhor. 2 Timóteo 2,19. Então é isso, meus irmãos. Jesus Cristo, ele conhece as suas ovelhas. O Evangelho segundo João, capítulo 10, 14 e 15. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas, pelas ovelhas. Então, você entende aqui o que é que Jesus Cristo está querendo dizer quando ele diz que dá a vida pelas suas ovelhas? Todos são ovelhas de Cristo? Então quer dizer que existem ovelhas que não são de Cristo, por quem ele não deu a vida? É isso? Eu não botei o texto aqui, mas abram aí em João 10, nesse texto aí, esse mesmo texto. Esse mesmo texto onde Jesus está dizendo que conhece as suas ovelhas, ele vai falar daquelas que não são dele, daquelas ovelhas que não lhe pertencem. E veja que curioso, Jesus Cristo diz que essas ovelhas que não lhe pertencem não creem. Irmão Carlos, no microfone, por favor, leia o versículo 26 de João 10. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Opa! Como já vos tenho dito. Observe. Veja que revelação interessante. Primeiro, no capítulo 10, do versículo 15, diz: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Então ele dá a vida pelas ovelhas do Pai, pelas ovelhas dele. Só que no versículo que o senhor leu aí, diz que aqueles que estavam rejeitando ele, o rejeitavam por quê? Porque não são ovelhas de Cristo. Entendeu? Você nem se gabe, não é o ateu, eu não creio em Deus, e se acha. Na verdade, ele não crê em Deus porque Deus não quer, pelo menos até ali, que ele creia. Porque se Deus quiser, ele vai crer. Então ele não pode nem se gabar disso, porque é só por Deus que ele não crê. Observe, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Esse é o motivo, não é porque vocês são durões, fortes, né? Resistem ao Espírito Santo, tem nada a ver. É porque vocês não são das minhas ovelhas. Como é que são as ovelhas de Jesus? As minhas ovelhas... As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Lembra do texto? Lá, você é eleito pela presciência de Deus. Sim, pois não. Mas porque ele conhece, não o que há de bom em você, mas porque ele conhece que é você que é dele, que pertence a ele, que ele escolheu. As minhas ovelhas ouvem a minha voz,
eu as conheço e elas me seguem. Então é isso. O Senhor Jesus Cristo, Ele conhece o seu povo, tá? Essa questão da presciência é só para deixar claro isso, que Jesus Cristo não está escolhendo um povo que Ele não conhece. Não, é um povo que Ele conheceu, que Ele amou, que Ele acolheu. É um povo que Ele tem consciência de quem é, do que Ele vai fazer. É o povo que Ele tem um número específico. Ele conhece todos. Não existe um que se perca. Vocês lembram da parábola do joio? Por que Jesus Cristo não deixou que os ceifeiros, os anjos, arrancassem o joio fora? Por quê? Porque podia ser e um trigo junto. Fala aí, irmão. É porque ao tirar o trigo, o joio, não tem como definir. Só depois que eles estão já na época da colheita, que começa A dar os frutos e tal. de limpeza, é que sabe que o joio não tem conteúdo. E o trigo tem seus caroços. Suas sementes. Isso mesmo. Mas observe, aí Jesus Cristo diz, quando os anjos pedem, né? Senhor, deixa eu ir lá e arrancar esse joio maldito. Eu quero já fazer a limpa, Senhor. Ele diz, não, para que não corra o risco de vocês arrancarem um trigo junto. Meus irmãos, não vai se perder um eleito de Deus. Todos estão garantidos no Senhor. Aí no caso aí, como ele falou isso para os anjos, então só quem conhece quem é o joio e quem é o trigo é Cristo. E por isso que pregamos para todos. Você prega para todos. Porque ali, mesmo o anjo não sabe quem é. Porque o anjo, descendo, ele correria o risco de tirar tanto o joio quanto o trigo. Então só Cristo que sabe. Só Cristo sabe aquele que pertence a ele. Só Cristo. Agora veja, em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 4, 8 e 9. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Ele está falando dos eleitos. Ele está falando dos escolhidos. Paulo não está dizendo, olha, antes vocês, Deus viu que vocês teriam fé. Não, ele está dizendo, Deus viu que vocês adoravam e serviam a deuses estranhos, deuses que não são. Aí ele diz, mas agora que conheceis a Deus, aí ele dá um freio, dá uma marcha ré e ratifica o que ele está dizendo. Ou antes, sendo conhecidos por Deus. Porque nós só conhecemos a Deus porque Ele resolveu se revelar a nós, se fazer conhecido a nós. E Ele só se fez conhecido a nós porque Ele nos conheceu, Ele nos amou, Ele se envolveu conosco por sua graça. Mas nós não tínhamos nada que atraísse a Ele, pelo contrário, nós éramos adoradores de ídolos falsos, ídolos sujos. Mas agora nós conhecemos a Deus. Ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Veja o que é a natureza humana. O sujeito só vivia na imundícia e não queria nada com Deus. Deus o conhece, o ama e tira da imundícia. Agora ele passa a conhecer a Deus. E agora ele está voltando para a vida suja que tinha. Como assim? Então quer dizer que a nossa tendência seria de nós mesmos mais se afastar do Senhor, mesmo tendo sido salvo por Ele, mesmo conhecendo, a nossa tendência de nós mesmos é essa? Se afastar do Senhor, mesmo regenerado. E como vai dizer que o arminiano, que um pecador que não é regenerado, que não tem o Espírito Santo, eu quero o Senhor. Como? Se até nós, que somos regenerados, ainda nos afastamos do nosso Deus. Então não faz sentido, tá, irmãos? Aqui,
Veja só, a incredulidade que Jesus Cristo trabalhou na vida de algumas cidades. Eles não recebiam Jesus Cristo. Se realmente você é escolhido, porque Deus previu que você teria fé e o outro não, então isso daqui não deveria ter acontecido. Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 20 por diante. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Então vamos lá, Jesus Cristo chegou em algumas cidades e fez muitos milagres, e eles nem aí para Jesus Cristo, não se arrependeram. Olha o que Jesus Cristo diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido com pano de saco e cinzas. Então veja só, Betsaida e Corazim estavam vendo os grandes sinais, e Tiro e Sidom, que sofreram o juízo de Deus, não viram esses sinais. Mas Jesus Cristo está dizendo que se ele tivesse feito lá esses mesmos milagres, teria acontecido o quê? Eles haveriam de se arrepender com pano de saco e cinzas. Ok. Então, na presciência, Jesus Cristo viu que Tiro e Sidom se arrependeriam se houvessem os sinais. Então ele, na sua presciência, viu o arrependimento deles, mas não fez. Consequentemente, eles não se arrependeram e não foram salvos. Percebe que Deus, ele olha para o futuro e sabe o que poderia fazer para que uma pessoa se convertesse, mas ele sabe disso e mesmo assim não faz, porque pertence a ele a salvação. O arrependimento é concedido por ele. Ele dá a quem ele quer. Mas Jesus continua. Jesus Cristo vai até... E, contudo, vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Aí entra aquela questão, né? Os índios, eles vão ser salvos, porque eles morreram na ignorância, eles não conheceram Jesus Cristo. Sim, Tiro e Sidom também não conheceu a Cristo, os milagres de Cristo, como Betsaida e Corazim. Mas para onde eles vão? Na ignorância, para o inferno. A diferença é que, por eles estarem morrendo na ignorância, e o outro morrendo conhecendo a Deus e o rejeitando, o que vai acontecer? Menos castigo para o ignorante e mais castigo para o que conheceu. Mas Jesus continua, viu? E ele diz assim: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás até, porventura, até os céus? Você vai para o céu? Vai ser salvo? Cafarnaum, vocês vão subir ao Senhor? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Olha só, Deus não teria se irado com ela como se irou. Se eu fizesse, Cafarnaum, esses milagres lá em Sodoma, eles teriam escapado. Jesus Cristo sabia disso, e mesmo assim, não fez. Porque ele faz o que ele quer. Pode falar. É a mesma coisa que aconteceu em Nínive. Sim, sim. O povo rebelde, com a pregação de um dia, se converteu tanta gente. Isso. Aí teve uma mudança Foi. de comportamento do rei aos animais. Isso, E todos. Deus teve misericórdia do povo. Isso. Mesmo Jonas não querendo que o povo se salvasse, Deus salvou aquele povo.
Por quê? Porque pertence ao Senhor. Agora eu pergunto a você, por que 100 anos depois, quando aquela geração toda que se voltou ao Senhor morreu, e 100 anos depois tinha uma nova geração, por que Deus não mandou outro profeta pregar para salvá-los? Condenou Nínive, destruiu Nínive. Percebem que é Deus que salva quem Ele quer, Ele age com quem Ele quer. E aí, Cafarnaum está sofrendo hoje maior rigor no inferno do que Sodoma, não é? Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo, Cafarnaum. Mas Jesus viu que Sodoma poderia não perecer, e mesmo assim não fez. Cabe a Ele, é propósito dEle. E aí, meus irmãos, Deus, não do homem, mas de Deus é a salvação. Assim, pois, não depende de quem quer. A tua salvação não dependeu porque você disse, eu aceito Jesus. Já percebeu que aqui a gente não faz apelo? Porque não é o sujeito. O sujeito pode se emocionar, mas como diz Spurgeon, se a pregação te emocionou e pela tua emoção você veio a Cristo, então quando passar essa emoção, você também deixará a Cristo. É a regeneração, é a aplicação do Espírito Santo. O Espírito Santo é que invade. Como nós não sabemos quando é que ele vai fazer isso, nós não fazemos apelo. Deixamos ele trabalhar, lançamos a semente e ele aplica e faz crescer naquele que ele quer. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, de quem se esforça, de quem persevera, mas de Deus, de usar Deus a sua misericórdia. É por isso que você está hoje aqui, porque Ele usou para com você a misericórdia dEle. Aí os outros Ele não usou. Sim, mas alguém pode questionar, reclamar, como assim? É Ele, pertence a Ele. Se Ele mandar todo mundo para o inferno, Ele está sendo simplesmente justo, porque foi isso que a humanidade escolheu. A morte eterna, espiritual, física. Agora, se Ele disser, eu quero te salvar, é misericórdia dEle, é bondade dEle. Então, Ele pode ser justo e Ele pode ser bom. E nenhum desses daqui reflete injustiça. Na justiça não há injustiça, na bondade não há injustiça, na misericórdia. Então, cale-se diante dele toda a terra. Deixa eu ler aqui para vocês mais uma coisa, não é, que é bem forte aqui essa revelação de Cristo. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, do 10 ao 12. Agora é interessante porque aqui Jesus Cristo está falando da parábola, né? Ele está falando por parábolas. E aí os discípulos vão e perguntam a Jesus Cristo, né? Por que falas por parábola? Observe, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Veja que interessante. Jesus Cristo falou por parábolas, ninguém entendeu, nem os apóstolos. Ninguém entendeu o que Cristo estava dizendo. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Veja o que Jesus Cristo disse. Para vocês é dado. Não foi vocês conquistaram, compraram, trabalharam para isso, não. Para vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas e para os de fora? É dado? É ou não? É isso que o texto está dizendo. Olha o que Jesus diz. Ele lhes respondeu, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora
Tudo se ensina por meio de parábolas. Eles foram embora sem entender nada e continuaram sem entender nada, mas os escolhidos, os apóstolos, receberam ali a explicação divina do que aquilo significava. Mas por que é falado para eles por meio de parábolas? Por qual razão? Sim, pode falar, irmão. É porque, para os eleitos, né, ele falava da vida espiritual. Isso. E para os que não conheciam, ele usava parábola, falando do cotidiano, se referindo à vida espiritual, mas eles não entendiam, porque não tinham conhecimento. Isso. Não tinham o Espírito. Foi o que aconteceu com Nicodemos. Não é? Nicodemos, mestre, o que faço para herdar a salvação? Jesus Cristo disse, importa nascer de novo. Pronto, aí embananou a cabeça dele, não entra. Aí Jesus Cristo disse, eu estou falando coisa natural, você não entenda? Imagine se eu começar a falar espiritual. Aí é que o ímpio não entende mesmo. Não entra. Aí Jesus Cristo disse, olha para que ele falava por parábolas. Aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam. Ouvindo, ouçam e não entendam. Mas qual o propósito? Qual a finalidade? Para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Para que eles não cheguem a se converter, para que não sejam salvos, para que não recebam perdão. Eu não quero que estes de fora, que não pertencem ao Pai, que não foi me confiado pelo Pai, estes de fora, eu não quero que eles se convertam. Se eu falar abertamente, aconteceria o quê se Jesus Cristo não falasse por parábolas? Eles iam se converter, iam entender, e Jesus Cristo, eu não quero que eles entendam, então eu vou falar por parábolas. Mestre, também não entendemos, Tá bom, mas a vocês eu ensino, mas aos de fora não, porque eu não quero que eles sejam salvos. Ele tem os propósitos dele, meus irmãos. Ele é soberano, ele sabe o que faz. Nós que achamos que podemos dar conselhos e direcionar como Deus tem que agir com a humanidade. Isso é um erro. Os arminianos é que tentam isso, mas sempre falharão, porque as Escrituras condenarão qualquer coisa que seja falado dos homens que traga alguma glória para o homem, porque o homem não tem direito a glória nenhuma. Alguma dúvida, irmãos? Questionamentos, acréscimos, perguntas? Então, pois não. Ele, como está aqui, no 9, então disse ele, vai e diz a este povo, ouve, ouve, não entende, verde, verde, mas não percebais. Toda incisão ao coração deste povo, endurecerei os ouvidos e fecharei os olhos, para que não venha a ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos. E entender com o coração e seja salvo. Isso. Aqui Jesus Cristo está citando essa passagem, porque aqui aquela passagem se aplica em Cristo. Ocorreu lá, ocorreu, mas ela tem ela culmina em Cristo. Então Jesus Cristo está citando Isaías para mostrar, olha, eles vão me ver e não vão crer, não é? Então, meus irmãos, Deus abençoe. E que no próxima terça-feira estejamos aqui, porque nós vamos entrar para mais uma doutrina, né? Estamos na eleição incondicional. A próxima vai ser a expiação definida ou expiação restringida. Aí vocês verão textos que mostram que Jesus Cristo se entregou apenas pelo seu povo, tá? Deus abençoe os irmãos.